Pronto, voltou agora. Pronto. Eu acho que a live caiu, mas vamos aqui voltar. Eu estava falando sobre o Bahia, né, que fez 7-1 ontem, né, que vai jogar a Série A e tudo mais. Mas assim, temos que pensar, né, primeiramente, que o Santa Cruz fez 16 contratações. E, assim, ainda tem jogadores para estrear. Mas, pela sua visão, que você já cobre o clube já há algum tempo, você acha que com esse elenco atual, o Santa Cruz tem alguma chance de subir de divisão ou ainda tem que melhorar um pouco mais? Olha, Arthur, eu acho que é muito cedo, né, pra gente Hum. falar se o elenco do Santa Cruz é ou não suficiente para subir para subir para a segunda divisão. Mas assim, como eu disse, para início de trabalho, eu acredito que está muito bem. O trabalho está sendo bem feito, a própria qualidade dos jogadores, não acho que seja ruim para uma Série C. O trio de ataque mesmo, o Augusto ali, a torcida ainda reclama um pouco mais com ele, até pelo passado, pelo histórico passado dele, mas tanto o Elias, que até foi ali um pouco cornetado nos primeiros jogos, mas contra o América ele já mostrou um pouco do seu futebol. Aquela finalização dele não é uma finalização que qualquer um faz. Então, o que acontece? Tem o próprio Pipico, o Guilherme Queiroz que chegou, tem esse camisa 10 que tá para chegar ainda, o próprio Patrick Vieira, que é um bom meio-campista, acredito, para uma Série C. E assim, temos que destacar também, porque o torcedor pede muito a chegada desse camisa 10, mas não é por falta de tentativa, certo? A diretoria tentou, como a gente sabe, o Daniel Costa, que terminou indo para o Criciúma, teve o Pedro Carmona, que terminou indo para o Novo Horizontino, teve ali essa questão do escudeiro, que até hoje é um pouco... essa história não foi muito bem esclarecida, mas o próprio Luciano Sorriso disse que está descartado no momento, praticamente descartou a chegada de qualquer outro jogador estrangeiro também. Mas assim, a diretoria tenta bastante, não é por falta de trabalho, e com esse elenco, se tivesse assim, colocar o Santa Cruz hoje contra equipes do mesmo patamar que vão disputar a Série C, eu acho que o Santa Cruz não faria feio, não. Certo. Ó, então, mandando aqui para você mandar um alô para Gelbala. Acho que é um É, amigo seu. o Geobala é o primo do Louro. É o primo do Louro, boa. É, Aí, cara, vê só, aí Santa Cruz voltou a jogar agora, né? Agora sim, eu acho que o grande problema ainda é a questão dos salários atrasados. Que após a derrota contra o Operário, né, lá no ano passado, aquele jogo horrível, aquele jogo que só de lembrar dá uma raiva assim, muito grande, que depois que algumas pessoas da própria direção, né, começou a falar lá sobre salários atrasados, ficou provado que aquele jogo ali, os jogadores estavam com 2 meses de salários atrasados. E isso, de certa forma, pesou muito, porque o elenco durante o jogo estava meio que passivo, né? Tava meio que vendo o Operário jogar. E assim, fica muito complicado você chegar no seu jogo do ano e devendo salário, né? Sabendo que você teve o ano todo para trabalhar o marketing, né? Com anunciantes, né? Jogos, para poder chegar nesse jogo já com tudo pago. Além de tudo, eu soube, né, que o bicho foi para cada um mais ou menos 7 mil reais. Quer dizer, como é que pô, você promete bicho sabendo que os salários estão atrasados? É complicado. E então, falando sobre a parte do marketing, sobre Guilherme Leite, o que você pode falar sobre algumas mudanças de campanha de sócio, do que você vê
nesse dia a dia lá do clube? Olha, Arthur, partindo para a parte do marketing do Santa Cruz, nós até conversamos há pouco com o Guilherme Leite, ele participou do Jogo Rápido, nosso programa Resenha do Jogo Rápido na CBN Recife, e ele falou justamente sobre esse novo momento, esse plano de sócios do Santa Cruz, que a princípio foi bem recebido pela torcida. Ele até falou que cerca de 300 novos associados por dia, ou novos associados, ou torcedores que estão regularizando sua situação com o clube. Então, assim, tem que seguir esse caminho, cara. Não tem outra saída para os times daqui. Até mesmo o esporte, que é considerado um primo rico, muitas vezes, dos três, tá vendo que não tem como. Porque quando cai para uma Série B, a receita cai, os três daqui não tem aquele aporte de mídia, aporte financeiro que times do Sudeste têm. Então, tem que trabalhar bastante realmente nessa questão do sócio-torcedor. Que o Náutico, um exemplo aqui bem pertinho, vem trabalhando muito bem, porque o Náutico, com uma torcida bem menor que a do Santa Cruz, todos nós sabemos, chegou hoje, o clube divulgou a marca de 11 mil sócios em dia. Então, o Santa Cruz tem cerca de pouco menos de 4 mil hoje. Então, com o tamanho da torcida do Santa Cruz, que ela tem, apesar de estar indo muito bem essa questão, mas pode muito mais do que 4 mil torcedores. A meta inicial é de chegar aos 10 mil, e tem que ser assim mesmo, não tem que chegar e dizer que a meta é 20 mil, tem que ser um passo de cada vez, mas nunca se contentar com o número atual. Tem que sempre buscar mais, porque se você tem o sócio torcedor ao seu lado, tem uma renda fixa todo mês, você já tem como se planejar, você tem como trazer um reforço e falar para ele, não, você vai receber porque a gente tem tantos sócios em dia. A gente não vai depender de uma parceria pontual, algo que a gente quer, mas não está certo. Não, a gente tem essa quantidade e por isso a gente vai te pagar em dia. E como você bem falou, essa questão de chegar na última partida, o jogo mais importante do ano, para subir para a segunda divisão com salário atrasado, é algo lamentável mesmo, cara. Isso é uma realidade, nós sabemos, infelizmente, do futebol brasileiro como um todo. Não deveria ser assim, mas, assim, dando uma opinião pessoal, claro, os jogadores poderiam ter entrado assim um pouco mais ligados, mas naquele momento eu acho que realmente o Operário era mais time. Era mais É, time do que o Santa Cruz. Não tem como é, fugir disso. Eu acho que era o muito. caso do Náutico talvez tenha sido, não por questão de salário atrasado, mas assim, o Náutico tinha um time melhor que o Bragantino, até pela campanha, mas terminou que ali, mata-mata é o detalhe que decide. Mas no caso do Santa Cruz com o Operário, além do salário atrasado, pesou bastante a qualidade do adversário mesmo. Pesou. E o que mais assim chateou foi o pós-jogo, quando lá o técnico Roberto Fernandes tentou explicar o inexplicável. Cara, assim, teve uma hora que eu ouvi esse pós-jogo dele, coletiva dele, ele ainda falou, quando ele chegou aqui no Recife, ele ainda falou, ele ainda fez um post enorme no Instagram explicando a tática dele de jogo. Cara, na hora eu parei e pensei, eu disse, cara, não precisa falar mais nada. Perdeu, acabou, cara. Não tem mais que assim, explicar, falar, acabou, perdeu. Foi o melhor, acabou. Aí, assim, eu até prometi não mais falar dele, que na segunda-feira teve uma live sobre lá o futebol de Sergipe, e eu, assim, meio que falei dele novamente, mas, assim, fica até difícil não assim, falar o nome dele, mas acontece essas coisas. Assim, falando sobre a categoria de base, né, que muita gente hoje fala do Santa Cruz, cara, sobre Elias, sobre também outros também, sobre a nossa categoria de base. Não consegui entender.
Foi, tava travando. Pronto. Eu falei que falar agora Sobre as sobre categorias de base, o Elias. isso, exatamente. Sobre o que você pode falar sobre Elias, tem o volante também Ítalo, Henrique, né, Kelvin. O que você pode falar sobre se houve, sim, é, se houve melhorias, né, que Tininho falou tanto que ia focar na base, que ia melhorar. O que você pode falar sobre a categoria de base do Santa Cruz? Ô Arthur, esse assunto eu considero ele muito controverso. Não só no Santa Cruz, como em outros clubes. Porque toda vez que um time de futebol está naquela dificuldade, a diretoria, a presidência sempre toca e foca no assunto. Não, próximo ano nós vamos valorizar a nossa base. Temos que valorizar a base. Todo mundo sabe que a condição financeira não é das melhores. Então vamos dar oportunidade para os garotos. E a própria torcida gosta desse discurso. A torcida abraça, são os pratas da casa. Agora, isso até começar a primeira partida e o atleta da base perder o primeiro gol debaixo da barra ou errar o primeiro passe de 2 metros. Porque futebol mexe com paixão. Então, mesmo o torcedor sabendo que esse é o melhor caminho, que você tem que valorizar, até porque o que é melhor pro Santa Cruz? Que estoure um jogador feito na sua base ou um jogador, por exemplo, que veio agora, deixa eu ver um exemplo, o próprio Anderson, que veio do Guarani, mas era do Grêmio, terminou indo embora. Mas enfim, se ele estourasse, ia embora no final do ano, o Santa não ia receber nada. Não ia receber nada. Então, seria muito melhor para o Santa Cruz que, por exemplo, o zagueiro João Vitor, que está no elenco profissional, fosse bem, arrebentasse, e no final do ano seria vendido, e aí sim o Santa Cruz ia ganhar a receita. Então, é importante essa questão de trabalhar a base, de dar oportunidade para os garotos, mas quando chega na hora do vamos ver, se o cara errar um pouquinho, a paciência da torcida é muito curta, não só da torcida quanto do técnico. O técnico ainda tenta dar um respaldo maior, manter, mas é diretoria em cima, é torcida em cima e não pode perder clássico. Então é bem complicado. Mas, assim, falando o cara que a gente está acompanhando um pouco mais jogando, que é o Elias, eu considero que ele é uma joia realmente de Santa Cruz. Ele treina muito bem. Aquele gol que ele fez contra o América, aquela cavadinha, digamos assim, por cima do goleiro, ele faz todo o treino muitas vezes. Em cima de Ricardo Ernesto, do Anderson. Ele faz aquilo com uma naturalidade muito grande. Então, quem acompanha os treinos do Santa Cruz não se surpreendeu com aquele gol dele. Nas primeiras partidas ele estava bem tímido. Eu até comentei com outros companheiros, colegas da imprensa, que na partida acredito que foi contra o 13, ainda no amistoso, contra o 13. Amistoso. Isso. Ele saiu logo no começo do jogo de cara pro gol e em vez dele chutar pro gol, ele tentou o passe, algo assim. E no treino, a gente comentou, no treino ele sempre bate pro gol nessa bola. Ele sempre bate pro gol e sempre é gol, porque ele tem uma qualidade muito boa no arremate. Mas assim, como é o início ainda, ele preferiu tocar, o jogador ainda não está com aquela confiança. Mas se o Santa tiver paciência, a torcida tiver paciência, ele vai render, pode render tanto títulos quanto muito dinheiro para o Santa Cruz. Isso é verdade. Mas eu entendo que, assim, Elias, ele pode abrir caminhos para outros atletas da base. Né? Como, por exemplo, se ele der certo, pode abrir espaço para por exemplo, pequeno, Ítalo Henrique volante. O Napão. Né? Tem o Napão que, para mim, ele é banco de pipico. Não tem Silas, não tem Neto Costa, não tem Jô, porque assim, a gente sabe que não dá. Não dá. Até o Bruno Melo, lá do grupo o Tricolores do CT, ele até postou lá no Twitter falando que ele já entendeu quem é aposta nesse elenco. Eu disse, realmente, são, assim, aposta de altíssimo risco. Né? Que sabemos quem é aposta e, assim, sabemos que não vai ter sequência para uma Série C. É fato. É fato. Ó, tem um aqui falando aqui, Napão é banco, realmente não tem Silas. Silas ainda não
não entrou em campo. Eu vi alguns lances dele pela Perilima, que ele jogou a segunda divisão lá da Paraíba. Eu vi alguns lances. É um jogador velocista, mas é da tempo ao tempo. Então vamos lá, falar agora sobre essa encrenca lá da Federação Pernambucana que vetou o estádio do Arruda. Para quem não sabe, o nosso presidente, o Evandro de Carvalho, ele está no poder desde 2011, que ele assumiu depois da morte do antigo presidente, o Carlos Alberto de Oliveira, que já estava no poder já há uns 25 anos. De lá para cá, teve eleição no ano passado, em que ele foi chapa única, ganhou. Ficará até 2028. Recebe um salário maravilhoso de mais ou menos 60 mil reais mês e vetou o estádio do Arruda para a partida de sábado. Mas, assim, tá faltando coerência de vetar o estádio do Arruda para sábado, liberou o campo lá do Flamengo, lá do interior, mas só que feito você mesmo postou lá no Twitter, que o presidente ele não sabia de nada, mas quem veta é ele. Eu quero saber qual é a sua opinião desse imbróglio todo. Porque o próprio clube já está vendendo ingressos para a partida no Arruda. Então, eu quero saber de você que é da imprensa, para assim, tentar explicar esse imbróglio todo que eu não estou entendendo mais nada. Arthur, é bem complicado essa situação, porque assim, nós vimos as fotos do gramado. Eu não estive presente ontem na cobertura do jogo entre Flamengo e Santa Cruz, no estádio Áureo Bradley, mas nós vimos o estado do gramado. Os companheiros da imprensa relataram como estava, a própria na transmissão nós podemos acompanhar o estado do campo do Flamengo de Arco Verde, e assim, não tinha condições de jogo, mas não se sabe por que foi liberado, porque não jogou em outro local. E aí o que acontece? Acaba a partida, o técnico Leston Júnior critica duramente, mas com razão, não falou nenhuma inverdade, não fez nenhuma acusação irresponsável. Pelo contrário, ele disse a verdade, que é uma irresponsabilidade colocar os jogadores, tanto do Santa Cruz quanto do Flamengo, porque o Flamengo tem um time bem organizado, né? Não é à toa que venceu o Sport na Ilha do Retiro. Então, é uma irresponsabilidade para as duas equipes colocá-los para jogar naquele gramado. Nem por isso a federação vetou. Aí o que acontece? A repercussão foi muito grande e negativa das críticas do Leston Júnior, negativa para a Federação Pernambucana de Futebol, que é quem organiza o campeonato. E aí vem hoje, o clube já estava tudo certo. Claro, vai dizer que o gramado do Arruda está 100% um tapete? Claro que não, todos nós sabemos. Mas existe a condição de jogar. O clube, como você bem falou, eu entrei em contato agora há pouco com o presidente do Bahia, o Guilherme Bellintani, que ele falou justamente porque surgiu a informação de que o Bahia iria fazer uma consulta à Liga do Nordeste sobre a questão do local da partida, estaria exercendo, de certa forma, uma pressão para mudar o local da partida, e ele disse que não foi feita nenhuma consulta. O que aconteceu foi uma conversa entre ele e o próprio presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, onde o Constantino Júnior o tranquilizou, falou: pode ficar tranquilo que a bola vai rolar tranquilamente no estádio do Arruda. E quando foi no final da tarde, acabou que todo mundo pegou de surpresa, fomos surpreendidos com a notícia do veto da Federação Pernambucana para o estádio do Arruda, e que a realização da partida vai ser na Arena de Pernambuco. Então, qual a conclusão que eu tiro? Assim, eu não vou ser responsável de cravar, dizer, isso é uma retaliação. Mas é a impressão que fica para o grande público.
não tem como pensar outra coisa, porque um estádio em condições muito piores recebeu um jogo ontem, com os laudos em cima da hora sendo entregues, e o estádio do Arruda, que não está 100%, como nós afirmamos, mas tem uma condição bem melhor para a bola rolar, é vetado. Então, é lamentável, porque a Federação Pernambucana deveria agir em prol dos clubes do estado, e termina que, de certa forma, está até prejudicando o Santa Cruz nessa história, porque, como eu disse lá no início, é um time organizado, não acredito que o Bahia vai passear em cima do Santa, mas uma coisa é Santa Cruz e Bahia no estádio do Arruda. Outra coisa bem diferente é na Arena de Pernambuco, que é o gramado que o Bahia joga, que é gramado de arena também. Então, complica, é um fator ainda mais complicado para a partida de sábado. Isso é verdade. Para quem não ouviu, Leston ontem falando nesse pós-jogo, ele assim falou que o estádio ele foi liberado por foto. Quer dizer, fica uma coisa meio que complicada, porque isso é uma prova que nem o próprio presidente estava lá. Isso, a última Quer dizer, vistoria presencial tinha sido em novembro. De lá para cá, apenas por fotos. Então, realmente, parece até uma brincadeira, né? Você liberar um estádio por foto, mas é a por realidade. foto, né? Eu não entendo. E o que mais me doeu foi que eu vi um vídeo lá do senhor que cuida lá do gramado, que chamado Chico da Grama, que chega deu pena, cara. Que chega deu pena, o coitado chega tava falando meio que acuado, né? Meio que acuado, falando assim, não, mas só que eu tomo conta, mas só que o próprio elenco, o próprio time faz o campo de CT. Quer dizer, treina onde joga e joga onde treina. Assim, fiquei triste dele, assim, porque ele não, assim, não tem culpa nenhuma. Não tem culpa Não tem campo nenhuma. que resista, né? Tem campo que resista. Segunda-feira passada eu fiz uma live com a Manuela Miranda, lá do futebol de Sergipe. Lá são nove equipes e 5 estádios estão interditados. 5 estádios. Inclusive, um campo lá do Itabaiana, que foi vice-campeão 2 vezes nesses últimos anos, não pode jogar. Quer dizer, fica uma coisa complicada. E lá, o único campo lá da capital é a Arena, lá de Aracaju, que utilizada por mais ou menos 4 equipes. Isso é jogo sábado, jogo domingo, jogo quarta. E que o Náutico jogou na última terça-feira. Quer dizer, o campo já está desgastado. Por quê? É jogo toda semana. E eu tava lendo, eu vi hoje agora, antes de começar a live, eu vi uma foto lá do estádio lá de Vitória, que é da prefeitura. E que o próprio presidente falou que ele não quer trabalhar assim com o futebol. Quer dizer, tá um estádio abandonado. O próprio o Carneirão tá abandonado, jogado ao léu. O mato cresceu. Aí quer dizer, o que eu fico pensando o que a nossa federação assim pode por fazer para mudar isso tudo. Porque eu mesmo não sei, porque assim, ela não faz nada. O que pode fazer de melhoria? É Ninguém complicado, sabe. Arthur. É complicado. Como você disse, não, a gente fica meio que sem palavras para responder essa pergunta, porque é o papel dela. A Federação Pernambucana de Futebol, ela tem que prestar esse auxílio, principalmente para preservar o campeonato que é dela.
o campeonato É pernambucano. um produto, né? Um Exatamente. produto. Tratar como um Produto. produto e o torcedor como um cliente, como deve ser feito. Aí depois reclama, já deu umas entrevistas completamente fora da realidade, dizendo que Sport de Fora. Santa Cruz deveria ter 100 mil sócios, que o Central deveria ter 50 mil. Então, assim, ele se mostra em outro momento. Parece que não está entendendo muito bem a realidade financeira do torcedor, a cultura do torcedor pernambucano. E justamente no momento que ele deveria agir, que ele deveria, de fato, auxiliar para deixar o campeonato mais atrativo para quem assiste, para quem vai ao campo, para quem trabalha, ele não faz, porque é muito mais fácil agora você, por exemplo, em vez de tentar de alguma forma, alguma parceria com a prefeitura e federação para restaurar o gramado do Carneirão, não. Bota o Vitória para jogar na arena, o time que já é fragilizado, levou de 6 do Salgueiro, aí poderia fazer uma frente ali para os times da capital ou para os do interior, jogando justamente dentro de casa, mas não. Vai para a arena, campo neutro e provavelmente vai perder a maioria dos jogos. E eu vi ontem cenas lamentáveis ontem num pós-jogo, lá contra o Flamengo, que, cara, ontem teve briga, cara, pancadaria, quebra-quebra de torcida, assim, organizada. Assim, eu não consigo entender o porquê que ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Domingo tem outro clássico. E assim, ninguém fala nada. Até o Náutico mesmo já assim cogitou nos clássicos torcidas únicas lá no seu campo. E tipo, ninguém faz nada, ninguém é preso. Fica uma coisa assim. Assim, eu fico triste, porque o nosso produto, querendo ou não, ele fica sendo jogado ao lixo. Ao lixo, porque assim, a federação, no meu entendimento, assim, ela só é feita só para, assim, praticamente chegar lá, pagar por juiz, delegado, receber a parte dela e tchau. Porque não tem melhoria nenhuma. Eu quero saber o que o senhor presidente Evandro de Carvalho trouxe de melhorias de 2011 até agora, nesses quase 8 anos. Eu quero saber quais as melhorias, porque assim, eu não estou vendo nada, cara. Eu não estou vendo nada. Se nós formos falar para lá da série A2, a situação é pior ainda. E ainda tem uma ideia de querer criar uma série A3. Eu disse, gente, não tem como. Não tem como. Parece que o buraco é mais embaixo. Mas só que a gente não vê melhorias, cara. A gente fica parado pensando desse, gente, não vai melhorar nada, não vai mudar nada. Né? Assim, fica até difícil. Ó, eu não vou mais tomar tanto tempo que eu tô até com medo da live cair antes de dar tchau. Então, esse tempinho agora, eu quero que, assim, você quiser falar sobre mais algum tema, tá aberto. Assim, Arthur, só para complementar essa questão que você disse, eu vi as imagens da pancadaria que teve após a partida de ontem entre Flamengo e Santa Cruz. Me parece que foi num posto de gasolina. Então, assim, tem relatos de pessoas que já realmente me contaram que é uma, digamos assim, uma rotina. Muitas torcidas organizadas, as maiores, assim, que tem um grupo maior e fica mais difícil de controlar. No caso a de ontem, pelo jeito foi a Inferno Coral. Não tenho como afirmar, pois eu não estava presente, mas pelos relatos. Então, assim, termina saqueando posto, arrumando confusão. Então, isso quebra, assim, suja a imagem do campeonato. E como você bem disse, onde está a federação nesse momento? A solução é extinguir? Não. Por quê? As torcidas estão proibidas.
tanto a Inferno Coral quanto a Fanáutico, a torcida jovem, elas estão proibidas. E não dá em nada. A verdade é essa. Porque, em vez de, como você disse, quando a polícia chega e pega no ato as pessoas quebrando patrimônio público, brigando com outras, saqueando, não acontece nada. Elas levam ali aquele chamado baculejo, todo mundo leva uma tapa aqui e outra ali e vai todo mundo para casa. Isso aí não machuca, cara. Isso machuca na hora, mas o pessoal já está acostumado com isso. Agora, se você fosse encaminhado para a delegacia, você punisse quem de fato fez o responsável pelo problema e não terceirizasse a culpa é da torcida A, torcida B, então eu acredito que seria uma solução muito melhor. E muitas vezes acaba até prejudicando torcidas, essa questão das proibições acaba prejudicando torcidas que não tem nada a ver, né? Porque nós sabemos que existem torcidas que vão realmente para apoiar seu clube, exatamente, que não tem envolvimento com brigas e terminam pagando o pato, digamos assim, por conta da incompetência das autoridades. Isso é verdade. E sem falar que alguns entes de diretoria de clubes também é conivente, né? Que eu não sei se você lembra sobre aquela final do Sub-20 do Pernambucano do ano passado. Não foi torcida organizada, mas assim, tentaram atacar o juiz do jogo, né? Árbitro. E aquela cena ali foi lamentável. Aquilo dali não pode acontecer. Né? Infelizmente, o tempo passou e ninguém falou nada. Falaram que iria punir, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que se não tiver reflexão, eu acho que essa tendência é piorar. Fazer uma última pergunta, cara. Tem uma grande vertente do eixo Rio-São Paulo, lá da imprensa, que quer acabar com os estaduais. Que na cabeça de muitos, assim, pensam que se acabar estadual, o nosso calendário ficaria mais enxuto. O que você pensa sobre isso? Olha, Arthur, é um pouco complicado, por quê? Porque, assim, a solução mais óbvia, mais prática, pensar seria realmente, como nós falamos durante essa live, o Campeonato Pernambucano, assim como vários outros estaduais, a maioria, não são atrativos, o torcedor já está ali cansado, é jogo dia de quarta à noite, ninguém mais tem aquele interesse como teve no passado. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, não sei como seria lá no eixo Rio-São Paulo, como ficaria. Mas aqui, eu acredito que se colocasse uma segunda divisão para a Copa do Nordeste, porque assim, beleza, acaba o estadual e pronto, só Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Nacional. Sim, mas e as equipes menores? O Central, o Salgueiro, mas esses ainda conseguem, uma vez ou outra, se destacar nacionalmente. Mas o Afogados, o Petrolina, o próprio Flamengo de Arco Verde, eles não vão ter competição para jogar. Então, se você cria uma segunda divisão da Copa do Nordeste, por exemplo, que poderia abranger essas equipes do interior dos estados nordestinos, se não der, tipo, não couber todas as equipes na segunda divisão, cria uma terceira. Enfim, organiza isso aí. Se faz um regional, todo mundo junto, com várias divisões, organizadamente, vão ser menos jogos e o torcedor vai se sentir mais atraído. Por exemplo, domingo mesmo, domingo não, sábado, Santa Cruz e Bahia. Eu tenho certeza que a torcida está empolgada, não importa. Claro, se fosse no Arruda seria uma empolgação ainda maior, é a casa de todo tricolor. Mas assim, é uma empolgação, cara. Você vai para o jogo contra o Bahia, você não está indo assistir Santa Cruz e Afogados, com todo respeito à equipe do Afogados. Mas assim, não existe um histórico de rivalidade entre as equipes, de grandes jogos, de grandes jogadores que passaram pela equipe do Afogados. Então, assim, é um grande barato. O torcedor gosta bastante do regional. Isso está comprovado. Então, eu acho que se acabasse com os estaduais e colocassem outras divisões para o regional, no caso a Copa do Nordeste, seria uma solução que não iria afetar tanto os times do interior e tornaria um campeonato, o primeiro semestre, bem mais atrativo, tanto para quem trabalha quanto para quem assiste.
Isso é verdade. Eu não sei se você sabe, mas o contrato com a Globo sobre o nosso estadual termina esse ano. E ainda não foi renovado. Eu vi uma entrevista de novembro lá do Mário Celso Petralha, que é o presidente lá do Atlético Paranaense. Ele falou que a tendência é de acabar. O que a TV quer é só segurar o Paulista. E os outros querem acabar. Querem acabar. E eu ainda não entendi ainda por que os nossos clubes eles não conseguem se unir para criar uma liga. Eles não conseguem isso. Vamos se unir, gente. Vamos fazer uma liga. Vamos procurar anunciantes, né, patrocinador. Porque assim fica uma coisa muito vaga. Né? Entra ano, sai ano, e o nosso estadual ele não muda. Ele fica nessa. Não tem esse atrativo maior. Infelizmente não tem, mas vamos esperar para ver o que pode acontecer. Então, grande César, cara, muito obrigado, cara. Valeu pela atenção. Valeu mesmo. Pode fazer o seu comercial aí sobre redes sociais, sobre lá CBN, em que horário você tá, que eu vou até falar com o seu chefe, lá o Léo Medrado, para lhe levar lá pro 4 em Campo, cara. Você fala bem, cara, tem que participar lá de umas segundas-feiras para meio que balançar, que eu conheço algumas pessoas de lá e tem que dar assim, chance para você falar. Ó, foi uma grande oportunidade de você aparecer, né? E de também falar sobre o nosso futebol. Mas pode falar aí sobre as suas redes sociais, sobre o seu horário, o que você quiser. Primeiro, agradecer pelo espaço, a conversa, o bate-papo foi muito legal, muito construtivo, né? Falamos, claro, focando no Santa Cruz, mas abordamos temas que acredito que todas as torcidas têm interesse em ouvir, em debater, discutir para uma melhoria do futebol pernambucano. Obrigado pelas palavras, né? Novamente, essa questão aí do 4 em Campo, vamos ver, né? Qualquer dia aí. E sobre rede social, para quem quiser dar uma olhada, ficar por dentro aí do que a gente pensa do dia a dia do Santa Cruz e também de outros clubes, é o @Rosati_César no Twitter. É o mesmo aqui do Instagram agora, né? Alterei, como tu bem falou hoje, que tinha alterado. Então, @Rosati_César, e é isso, cara. Valeu pelo espaço, foi muito boa a nossa conversa. Pô, cara, tenho que agradecer só eu, cara, que falar com você. Eu acompanhei seu pai lá nos anos 90. Eu tô ficando velho, mas acompanhei seu pai pequenininho, né, naquele período que não tinha internet, que era só TV e rádio, né, e engraçado que para quem acompanhou o futebol nos anos 90, criança, né, fica aquela memória boa, né, de acompanhar. Pronto, eu vi seu pai na tribuna, eu vi o Léo Medrado quando ainda estava na TV Jornal, no início dos anos 90. Eu vi também, para quem acompanhou, eu vi pai gay fazendo humor, cara, no início dos anos 90. E eu hoje falo com ele. A gente troca ideia. E isso que eu fico muito feliz. Né, quando eu era criança, acompanhava, e hoje a gente troca ideia. Da mesma forma que eu envio contatos para você, a gente conversa, eu envio informação. E muito obrigado, cara, por separar esse tempinho curtinho para falar comigo, trocar ideia, né? Porque tudo é crescimento, tudo é informação. Então, cara, muito obrigado. Então, gente, daqui a pouco essa live vai estar
no YouTube. Você olha lá, o link tá na bio. Desse papo longo, né, de mais ou menos uns 40 minutos que eu tive como César. Então, César, cara, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Boa noite. Valeu.